A CPI do MST, que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e a CPMI do golpe, criada para investigar os ataques ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, foram destaques na entrevista com a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, no jornal PT Brasil. Para Gleisi, a comissão parlamentar de inquérito que investiga o MST não deveria existir, porque o MST já foi objeto de investigação. Segundo Gleisi, a volta dessa CPI é em resposta à CPMI do golpe, do dia 8 de janeiro. O MST já foi objeto de investigação de CPI no primeiro mandato do presidente Lula, ou no segundo mandato do presidente Lula, também na Câmara dos Deputados. E não restou nada comprovado do que eles falavam que era o MST, um movimento que invadia terras, que fazia bagunça, enfim, derrubamos isso. Agora volta a CPI do MST, muito em resposta à CPMI do golpe, do dia 8 de janeiro. Como esse pessoal ficou muito no canto, né, porque eles de fato articularam esse golpe do dia 8 de janeiro, eles vieram para uma ofensiva em cima de um movimento social que é o maior movimento social organizado do Brasil, reconhecido internacionalmente e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país, inclusive com os assentamentos rurais. A presidenta do PT e deputada federal explicou que devemos defender o MST, mostrar sua produção e importância para o Brasil, ainda mais porque os deputados que apoiam o MST são minoria. Dessa forma, a sociedade precisa conhecer o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O que eu acho que a gente tem que fazer no caso desse? Primeiro, defender o MST, como esse movimento que é, inclusive um movimento solidário com outras lutas do povo brasileiro, defender uma política nacional de reforma agrária, defender os assentamentos, mostrar o que o MST produz, o quanto ele é importante para o Brasil. Nós temos que fazer e dialogar com a sociedade brasileira. Porque essa CPI que nós somos absolutamente minoria. São 40 deputados e deputadas contra o MST e 14 que estão defendendo, ou seja, que estão na base do governo. Então é uma correlação de forças ruins. Eles com certeza vão fazer o relatório que eles quiserem. O que nós precisamos é mostrar para a sociedade quem é o MST, o valor que ele tem como movimento social, o que são os assentamentos da reforma agrária, as cooperativas, a produção de alimentos que vai para a mesa do povo trabalhador, do povo brasileiro. Esse é o nosso papel lá. E eu acho que isso a gente tem conseguido fazer e avançar. A presidenta comentou ainda sobre a CPMI do golpe, que inicia as atividades com duas versões dos fatos. De um lado, bolsonaristas tentam justificar a barbárie e até culpar o presidente Lula pela depredação dos três poderes. E de outro, temos uma busca pela punição de participantes, financiadores e mandantes. Essa CPMI ela é muito importante, ela não é importante para o governo do presidente Lula, ela é importante para a democracia brasileira, porque nós temos que deixar claro, limpinho, quem foram os responsáveis pela barbaridade que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não podem os prédios dos poderes serem atacados, vilipendiados, destruídos e achar que isso não tem relevância. Tem muita relevância. Essa gente veio no dia 8 porque pretendia dar um golpe, é isso. Vamos pegar que desde depois da eleição em outubro, começou uma organização para questionar o processo eleitoral e o resultado das eleições. E para que Bolsonaro pudesse voltar ao poder, para que eles pudessem voltar. Isso começou com o próprio Bolsonaro, desacreditando as urnas eletrônicas, colocando em xeque isso. Aí depois ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, deixou o país acéfalo. Quem cuidou do Brasil nos últimos 2 meses foi o governo de transição do presidente Lula. Gleisi pontuou as ações realizadas por Bolsonaro e seus apoiadores para resistirem aos resultados das urnas, como a bomba colocada no aeroporto de Brasília e a ocupação na frente dos quartéis. A sequência de ações foram preparatórias para o dia 8 de janeiro, afirmou Gleisi. Tem uma sequência de ações que estão aí, que foram desencadeadas, que eram preparatórias do dia 8. Então, o dia 8 ele acontece como algo planejado. Nós queremos saber, todos os que planejaram, quem financiou, esses têm que ser responsabilizados, inclusive o ex-presidente da República, inclusive os parlamentares. Quem assinou, por exemplo,
a CPMI, o pedido de CPMI, que foi um parlamentar deles, né? Não foi o governo que pediu, foram eles que pediram a CPMI. Aí agora estão arrependidos, né? Porque acham que realmente vai se voltar contra eles, e vai, porque todos os fatos e atos levam a eles. Mas esse parlamentar agora é integrante da CPMI, ele não podia ser, porque ele está nos inquéritos, está sendo investigado, porque foi um dos que deu apoio, defendeu os atos do dia 8. É deputado. Então, isso é muito grave, nós não podemos concordar com isso. De Brasília, Thaísa Vitória.